pelo aceite aí na participação. Estamos chegando todos aqui. Silvio, obrigado pela participação, por ter se disponibilizado e ter dado uma temática importante para essa discussão da RAPS Brasil, a Abrasme trazendo a discussão coletividade no distanciamento. Obrigado, Zé Alves, de que a gente já falou aí, de estar disponibilizando também esse momento para poder estar com a gente aqui, contribuindo pela discussão da RAPS Nacional, quando a Abrasme traz mais a terceira live da série Webinário da Coletividade no Distanciamento. Uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança equilibrista é esta. A luta tem de continuar nas redes. Muito obrigado a todos e boa noite a todos os participantes que estão nos vendo aí, agradecendo aí a participação e a disponibilidade de todos para estar nesse grande grupo de discussão que a gente vem trazendo para o Brasil. A Abrasme não pôde ainda definir a data do seu congresso, mas já pôde trazer essa discussão para pertinho da gente no cotidiano, que foi uma grande revolução. E agradeço a professora Ana Pita e dando também os parabéns para a Abrasme na gestão da professora Ana Pita, que tem sido uma incansável professora e de luta, e trazendo para nós essa democratização da discussão. Então, bom, vou abrir para a apresentação de cada um que está presente. Ok, começa comigo, então. Pode ser. Professor Silvio, a gente vai começar com o professor Silvio. A gente tem acordado que o professor Silvio é professor da Universidade Unesp de Assis. José Alves é representante pelos movimentos dos usuários no Brasil, aí junto com o movimento de sempre, José Alves, representante dos usuários, professora Roberta Shoa, professora do Departamento de Serviço Social da UFPE. Obrigado a todos pela participação. Tínhamos acordado que iria começar com o professor Silvio, José Alves e depois a professora Roberta Shoa, fechando. Então, professor Silvio, obrigado. Legal. Em primeiro lugar, boa noite para todos e todas. É uma grande honra e um prazer estar aqui nesse webinário, nessa grande live em celebração à Semana da Luta Antimanicomial. Queria agradecer especialmente a doutora Ana Pita, que há cerca de 10, 15 dias atrás me fez esse gentil convite para participar dessa live. É um prazer estar aqui junto com a Roberto Shoa, junto com o Ricardo Lins, junto com o Zé Alves, enfim, para a gente fazer uma conversa sobre a luta antimanicomial, sobre esses nossos tempos sombrios que a gente passa. A primeira coisa que eu queria... Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, como o Ricardo falou. Meu nome é Silvia Suí, eu sou docente do curso de Psicologia da Unesp de Assis, sou doutor em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz, mas o que talvez mais me dá orgulho de dizer, e eu sempre acrescento isso nas minhas apresentações, é que eu sou um trabalhador da saúde que por acaso está na academia. Trabalhei no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, trabalhei no primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Luiz da Rocha Cerqueira, que um pouco, e essa participação tanto no Juqueri quanto no CAPS é que vai me inspirar um pouco essa minha fala de hoje. Quando a Ana Pita me convidou, a gente ficou pensando no título da mesa, e era muito próximo da morte do Aldir Blanc. Me veio na mente um pouco esse título, A Esperança Equilibrista, né? A luta tem de continuar nas redes. Isso engata também com o subtítulo desse webinário, que é Uma Dor Assim Pungente. Essa minha fala vai estar recheada de pequenas citações, né? E eu gostaria, então, de completar a citação da música O Bêbado e Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc, né? Que fala, um parágrafo fala mais ou menos assim: e uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A
A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem de continuar. Isso me faz pensar um pouco, talvez, esses nossos tempos, né? E eu quis começar essa fala exatamente para colocar um pouco a ideia desse título e resgatar um pouco a história da luta antimanicomial, né? A história de uma utopia que lá em dezembro de 1987 nasceu no 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, a utopia de uma sociedade sem manicômios. Novamente vou fazer uma pequena citação, todos vocês devem conhecer, é uma citação do Fernando Birri, que é um cineasta argentino, mas que foi popularizada pelo Eduardo Galeno. Vocês devem conhecer a história, a utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Acho que essas 2 referências me fazem pensar, e um pouco me são a inspiração, exatamente do que foram esses quase 33 anos. A gente coloca essa utopia, né, uma sociedade sem manicômios, e começa a caminhar para ela, começa a caminhar na direção dela. E isso que nos faz andar, né? E eu acho que isso também deve nos inspirar exatamente nesse momento em que avançamos tanto, conseguimos tantas coisas e vemos tudo isso sendo ameaçado pelo desmonte das políticas públicas, por esse fascismo que insidiosamente vai penetrando no nosso cotidiano. Então eu queria resgatar, vou falar um pouco disso mais para frente, mas eu queria resgatar que há 33 anos atrás, éramos cerca de 250, 300 pessoas, entre trabalhadores, usuários, familiares, estudantes, professores, e outras pessoas que apenas se interessavam em participar da construção dessa utopia. Naquele momento, os serviços comunitários de saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial e os SNAPs, eram apenas experiências pontuais que se sustentavam principalmente pelo coletivo dos trabalhadores, dos usuários e dos familiares. Era fundamentalmente um trabalho que se orientava pela ousadia de desconstruir paradigmas, inventar ações, correr riscos, apostando principalmente na potência do encontro. Posso dizer dessa minha experiência no CAPS Luiz Cerqueira que ali era um espaço de celebração da diferença, de experimentação, de invenção. Experimentações em torno do trabalho, da economia solidária, da moradia, da clínica. Era um saber fazer, fazeres artesanais a partir de saberes incertos. Fundamentalmente era a criação de um outro modo de cuidar. E para dar conta desse modo de cuidar, a gente precisou ressignificar certas palavras. Acolhimento, clínica ampliada, projeto terapêutico singular, sofrimento psíquico, ambiência, trabalho solidário, rede, cuidado. Éramos todos retirantes ou exilados de outros lugares de trabalho e aí encontrávamos, de repente, naquele espaço coletivo, uma brecha, uma fissura para experimentações inventivas que não se enquadravam em nenhum modelo conhecido. O CAPS não era hospital-dia, muito menos ambulatório de saúde mental. Não é, nunca foi e jamais será um ambulatório de saúde mental. Esse é um risco muito perigoso dos CAPS de hoje em dia. Mas, enfim, era fundamentalmente um serviço comunitário de saúde mental. Ultimamente tenho pensado que seria talvez importante a gente resgatar talvez a potência deste termo que a gente hoje está presente em algumas portarias e algumas normatizações que a gente usava muito lá atrás e que um pouco talvez tenha se perdido, que é somos ou precisamos de serviços, no plural, comunitários de saúde mental, ou serviços comunitários de saúde. Bom, mas talvez a gente possa depois no debate aprofundar isso. Mas aquela experiência que vivíamos no CAPS Luiz Cerqueira era uma experiência pontual, singular, mas também feita de muitas múltiplas inspirações, Dizzy da Silveira, pela Casa das Palmeiras, por Laborde, Jean Rouy, Basaglia Rotelli, Trieste, e também pela afetação que os corpos daqueles trabalhadores
trazia das experiências que ele tinha passado. Eu, particularmente, do Hospital Psiquiátrico do Juteri, o pessoal que trabalhava no ambulatório da Vila Brasilândia, com projetos extremamente interessantes, que integrava o projeto Zona Norte da cidade de São Paulo, as primeiras iniciativas de se construir o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES, enfim. Mas não eram apenas inspiração de nós, trabalhadores daquele serviço, porque isso só não bastaria para construir a potência dessa experiência, mas era principalmente a inspiração e a construção que se fazia no encontro com as histórias da Conceição, do Raimundo, do André, do São Geraldo, de tantas outras pessoas que passaram por lá e continuam passando pelos CAPs, não apenas esse, mas por todos os CAPs. Mas falando especificamente dele, éramos mais do que uma equipe, mais do que um coletivo que habitava um casarão. Isso ficou muito claro para nós, e aí retomando a ideia de Bauru, porque lá a gente reafirma que não éramos apenas aqueles que estavam naquele lugar, naquele determinado momento. O nosso fazer não era um fazer isolado, um fazer solitário, mas era talvez a expressão política de um coletivo que se agenciava cada vez mais intensamente e se espalhava em outros coletivos, em outros lugares, contagiando as pessoas. Um contágio diferente, um contágio para sair do isolamento, para sair da clausura, para ir para a rua, para as praças, para celebrar a vida, para celebrar o cuidado em liberdade. E é importante ressaltar algo que era muito presente para nós daquela época, talvez tenha se perdido um pouco, mas que nós, nesses tempos atuais, é extremamente importante resgatar. Nossa luta não era apenas contra o manicômio. E eu vou ler um pequeno trecho da Carta de Bauru, ou do Manifesto de Bauru, que eu acho extremamente importante e significativo na direção disso que eu estou querendo apresentar. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. Opressão nas fábricas, nas instituições de menores, nos cárceres, na discriminação contra os negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos, à saúde, justiça e melhores condições de vida. Isso demonstra o quanto aquele movimento de Bauru, o quanto a criação dessa utopia por uma sociedade sem manicômios estava absolutamente alinhada a outras pautas muito urgentes há 33 anos atrás. Tão urgentes lá quanto são absolutamente urgentes agora. A luta antimanicomial não é apenas luta contra o manicômio, mas é luta contra a discriminação, contra a opressão, contra o preconceito, contra a exclusão, contra o racismo estrutural, contra a LGBTfobia, contra a violência de gênero, enfim. É luta contra a violência de Estado, que está institucionalizada e mata não mais os opositores da ditadura militar, mas talvez seja a face mais cruel e perversa dessa necropolítica que insidiosamente está se implantando nesse país. Luta antimanicomial é fundamentalmente luta contra o fascismo. E sinto que cada vez mais é necessário conectar os nossos fazer cotidianos dos serviços, das academias, das universidades, enfim, a essa dimensão civilizatória desse processo que é da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, da atenção psicossocial. Uma dimensão civilizatória que enfrenta os valores fascistas e que aposta na produção de outros mundos que se fazem nas fissuras, nas bordas, nas margens, e que são norteadas pela solidariedade, pelo profundo respeito às diferenças, pela justiça social, pela construção de caminhos que reduzam as desigualdades e as iniquidades sociais. Mas de tudo é preciso estar muito atento e forte, outra referência musical, pois trata-se de resistir aos movimentos que insistem cotidianamente em nos capturar e que nos convidam a aderir a um certo não pensar, a um certo ser igual a todos os iguais, a um certo consumir ideias pré-fabricadas. Nesses tempos de pandemia, me preocupa muito quando eu escuto uma manchete dizendo: psiquiatras alertam para o tsunami de problemas de saúde mental. Esse é o título de uma reportagem da Folha de São Paulo de 2, 3 dias atrás.
Mas de qual saúde mental a gente está se referindo? Quais respostas damos ao sofrimento psíquico, angústia, a uma profunda tristeza, ou mesmo às vivências delirantes alucinatórias? Se olharmos essas manifestações da existência humana como sintomas de transtorno mental, estaremos na perspectiva hegemônica cujo caminho já está delineado: sintoma, diagnóstico, medicação. O cuidado surge aqui como produção serializada, empacotada, formulada com práticas prescritivas. Estaremos aqui capturados pela mesma lógica médico-centrada, farmacológica, isoladora e segregadora. Prática que tem medicalizado e medicamentalizado a vida, apagando subjetividades, aplacando as cotidianas angústias, com ações que silenciam e destituem os significados únicos de cada vida singular, dando a eles sentidos universais e impessoais. Um pouco esse é o sentido do diagnóstico. Pega uma dor, uma angústia que é absolutamente singular, absolutamente única, e dá a ele uma expressão impessoal, universal. A reforma psiquiátrica, a atenção psicossocial e a luta antimanicomial apostam em outros caminhos, em outros olhares. Essas mesmas expressões de angústia, de sofrimento psíquico, ou mesmo manifestações delirantes, podem ser entendidas como resistências, gritos de afirmação de subjetividade, ou simplesmente expressões singulares dos efeitos da tragédia da vida em sua plenitude. Acho que é um pouco isso, pensar a vida como ela é, ou seja, ressignificar a existência, incluir a dimensão trágica e buscar inventar e criar saída para os impasses subjetivos que a vida e seus acontecimentos e acasos vão colocando para cada um de nós. Repetindo, outra referência, a vida como ela é. A gente precisa criar rotas de fuga para essa existência sedada, anestesiada, e abrir-se para a dor e delícia da vida. E da dor e da delícia de ser como se é. A reforma psiquiátrica, a atenção psicossocial e a luta antimanicomial são palavras que só fazem sentidos em sua potência quando estão encarnadas em processos de transformação das práticas e dos sujeitos, e estão guiadas por um paradigma ético, estético e político. É ético no radical reconhecimento das diferenças dos modos de fazer andar a vida. Estético, pois aposta nesse campo da criação e da invenção coletiva. E é política na luta contra as forças que insistem em fazer da vida a reprodução da violência, das egunidades e do mesmo. E para terminar, acho que a gente tem um grande desafio nesses tempos, que é reafirmar que a reforma psiquiátrica é e sempre foi antimanicomial. Que a luta antimanicomial é também, e principalmente, luta contra a violência do Estado, contra a necropolítica, contra o fascismo. Que o nosso modo de cuidado é uma arte que se faz em liberdade, em coletivos, no cotidiano, nas ruas, nos territórios, articulando redes em potentes encontros. Que temos um projeto civilizatório, que nossa utopia ativa, que nos faz caminhar, que nos faz andar, é a construção de uma sociedade sem manicômios, sem discriminação, sem preconceitos, sem exclusão e com justiça social. Porque, no fundo, a nossa esperança ela é equilibrista. Ela sabe que, mesmo que nos machuquemos agora, nosso show tem de continuar. Porque uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. E, afinal, amanhã vai ser outro dia. Porque amanhã sempre é um outro dia. Obrigado pela atenção. Silvio, muito obrigado pela participação e pela contribuição na reflexão inicial. Então, damos segmento. Zé Alves agora vai falar. É a vez de Zé Alves. Por favor, Zé Alves, mande aí sua mensagem. Olá, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Doutor Ricardo, pode falar, está me ouvindo? Siga. Bem-vindo. Tá. Então, primeiro momento, eu quero agradecer a oportunidade de terem me convidado para fazer essa live com vocês. Agradecer a mesa toda em nome de Dr. Ricardo Lins. Também agradecer a doutora Ana Pita por esse mandato de dirigir a Brasb com tanta clareza, com tanta vontade de vencer alguns desafios que a gente vem tendo, como ela tem tido. Então, eu quero mandar esse forte abraço para ela, não também deixando
de valorizar o trabalho do Dr. Paulo Amarante também em Rio de Janeiro, o Dr. Walter lá em Santa Catarina, entre outros mais, e vários componentes da Brás, né? E também agradecendo pela forma de saber que hoje os dirigentes da Brás, eles fazem questão de não deixar quem quer que seja de fora, eles querem que todos participem do desafio que a Brasme tem contra tudo e todos os serviços que não vêm de encontro com a realidade do que é o antimanicômio, né? Porque o que acontece? Como o doutor estava falando, o professor estava falando, hoje eu chego a ver que a gente fala de uma reforma psiquiátrica em que ela foi feita, mas ela ainda está muito longe de alcançar a sua realidade, que é, por exemplo, quando você vê que a gente ainda tem que estar tendo que lutar para ter um atendimento digno, isso não chegou até a gente ainda, tendo que lutar para, se uma pessoa tiver com algum problema, você levar essa pessoa até um tratamento, até chegar à condição das pessoas entender que essa pessoa precisa de um tratamento, a gente tem uma luta muito grande e você tem que passar por muitos lugares até as pessoas entender que tem que levar a pessoa até um tratamento psiquiátrico. Eu costumo dizer que o tratamento psiquiátrico ele não tinha que ser apenas para um usuário do serviço que já é diagnosticado, ele tinha que ser aberto para todos, como qualquer saúde no Brasil, em qualquer lugar que tem saúde aberta para todos, ele tinha que ser uma porta aberta, independente de que você está com diagnóstico ou não. Porque o que acontece? No primeiro momento em que as pessoas está desanimado, está descrente com alguma coisa, muitas das vezes ele pensa que é apenas uma descrença, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa já está com a depressão e nem está percebendo que está com essa depressão. Então, tendo esse serviço aberto para as pessoas ter essa liberdade de chegar até lá, seria, não acho não, seria, porque quem acha vai estar procurando, a gente não está procurando, já quer estar resolvendo a questão. Então, seria o caminho mais importante até chegar ao denominador comum da situação. Eu vejo hoje que se a gente não luta, se a gente não consegue abrir as portas com todas as garras que a gente tem para abrir as portas para a gente chegar até lá, a gente não chega em lugar nenhum. Porque a verdade, o que eu vejo é que, independente de se as pessoas que têm por desejo lutar para que a gente tenha uma saúde de qualidade, independente disso aí, teria que ter, na verdade, políticos diretamente engajados na situação, mas realmente é muito pouco. Inclusive, eu costumo dizer que aqui no Distrito Federal, onde eu resido, então, posso falar daqui, que é onde eu resido, então, o que acontece? Nós aqui temos apenas uma madrinha na Câmara Federal e uma madrinha na Câmara Distrital, que é a Arlete Sampaio e Érica Cocai. São essas duas pessoas que fazem com que, independente das outras pessoas que estão engajadas diretamente na luta antimanicomial, são essas pessoas que faz a gente ainda sonhar. Porque eu costumo dizer que a gente, quando sai de um manicômio, que ainda querendo ou não, Brasília, nós temos manicômio sim, quando a gente sai de um manicômio, a gente sai para o rumo do nada. A gente sai para o rumo do nada, e se nós não tivermos uma proteção de alguém que está lá fora para nos conduzir, infelizmente, é muito propício a gente retornar para o manicômio de novo. E quando você não encontra a realidade lá fora, e a gente, principalmente que sai como eu, quando saí no primeiro momento de um manicômio, que eu olhei para fora da porta, e aí eu olhei para o rumo do nada, aí eu pensei, mas o que eu vou buscar lá fora? Se lá fora nada me espera lá fora, o que eu vou buscar lá fora? E aí eu tive que ouvir pessoas dizer para mim o seguinte, não, sim, tem alguma coisa que dá para você fazer lá fora. E eu não sabia que isso existia. Mas aí, no meio das pessoas que fazem esse trabalho junto com a gente, sempre tem alguém que acredita na gente. Então, eu me lembro muito bem de uma vez que me deram 10 cartas para me entregar nos ministérios. E eu não sabia como fazer com aquelas 10 cartas. Mas uma coisa entrou na minha ideia, é o seguinte, bom, se alguém acreditou que eu tenho que fazer isso, é porque essa pessoa já está achando que o meu tempo de manicômio já acabou, não é mais para mim ficar aqui.
E se essa pessoa me permitiu que eu faça isso, ela tem todo o conhecimento. Eu vou lutar para me fazer isso. E me lembro que peguei essas 10 cartas e rodei os ministérios todos. A primeira coisa eu fiz de manhã, saí daqui muito cedo, saí de manhã com essas cartas, e aí fui procurando. Eu não conhecia, não sabia nem onde é que ficava, mas aí eu fui até a rodoviária e de lá me informaram que era tal lugar. Então, eu rodei aquilo ali de manhã cedo, todo encontrando cada um, rodando aquilo ali tudo, encontrando cada um. E depois que eu encontrei cada um, voltei fazendo o mesmo percurso de novo, entregando aquela carta em cada um. E quando eu voltei para minha casa, de noite eu chorei muito, porque eu não acreditava que eu tinha feito aquilo ali. Eu, propriamente, fazendo aquele serviço, eu não acreditava que eu tinha feito aquilo ali, porque até então, ninguém tinha acreditado em mim, ninguém tinha dado crença para mim fazer aquilo ali. E a partir do momento que eu fiz aquele serviço, aí, do outro dia seguinte, eu cheguei lá, eu tinha 10 anos que eu fazia terapia no mesmo ambiente. E eu cheguei lá no outro dia seguinte, eu digo, gente, eu acho que eu encontrei meu caminho, eu não preciso mais de estar fazendo terapia aqui, porque cada momento que eu entro aqui, eu ainda me sinto manicomizado. Eu ainda me sinto manicomizado, e então eu encontrei um caminho para a minha liberdade. O caminho que eu encontrei para a minha liberdade é sair daqui, fazer o que eu fiz hoje, fazer para mim, fazer para os meus colegas, e é assim que eu vou estar me encontrando na vida. Se eu não tiver a liberdade de sair daqui para fazer isso que eu gosto, fazer o que eu acredito, então não adianta eu ter saído do manicômio para vir para a terapia, porque eu vou estar continuando no manicômio da mesma forma. Então, vocês têm que me dar essa liberdade, porque se vocês não me der essa liberdade, eu continuo preso a uma situação, ao que vocês querem, e não o que eu tenho vontade. Vocês não estão me dando a certeza de que eu tenho o direito de fazer aquilo que eu gosto de fazer. E foi aí, então, que, meio que na marra, eu pedi a minha liberdade. Ninguém disse assim, não, você tem que ir, não, tá tudo certo. Ah, mas se você for, fica difícil para você voltar. Eu digo, mas eu não estou à procura de voltar. Eu estou à procura de buscar um caminho lá fora, não para voltar, mas sim para ajudar aqueles que estão aqui, ficando aqui. Eu quero estar lá fora ajudando os que estão ficando aqui, porque a partir do momento que eles ouviram eu contar a minha história, como é que foi a minha vida, como eu cheguei até aqui, e como eu estou hoje, até onde eu cheguei, depois que eles ouvirem a minha história, com certeza, eles vão pensar que nem eu também, e vão ter a certeza de que eles vão procurar um caminho para eles, e vão encontrar esse caminho, e vão encontrar a liberdade também. Porque, na verdade, para mim, tratar de saúde mental não é apenas você pegar o médico, eu estou até pedindo desculpa ao doutor Ricardo e outros médicos que estão ouvindo também, mas tratar de saúde mental não é apenas você estar junto com o médico e ele te dar a sua receita e você ir buscar a sua medicação e pegar ela. Eu acho que tratar de saúde mental, na verdade, primeiro você tem que dar liberdade ao cidadão. A partir do momento que você dá liberdade ao cidadão, isso aí você está tratando ele. Aí, mas quando você simplesmente acha que ele só tem que tomar o remédio e tem que ir para casa e não sair mais dali porque ele é doente, você não está dando tratamento nenhum para ele, você está dando exatamente, você está tirando ele do manicômio, que é o hospital onde ele estava manicomizado, mas você está transformando a casa desse paciente no manicômio quando você diz assim, não, mas você não pode andar sozinho, ah, mas se você sair, você vai se perder. Não, a gente se perde, mas a gente se acha, a gente está na cidade, se você se perder, alguém vai te achar. E no dia que você recobrar sua consciência, se você não tiver consciente, você vai saber dizer onde é que você mora e você vai para o seu lugar certo. Então, acho que o tratamento de saúde mental tem que ser isso aí. Agora eu tenho aqui, eu acho que já para finalizar, tem aqui os agradecimentos que eu não poderia deixar de fazer, das pessoas que hoje estão engajadas no Clube dos Amigos da Saúde Mental, que eu nem me apresentei, mas eu sou presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental, agora vou me apresentar, sou presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do DF em Ação, e tem essas pessoas hoje que fazem parte do Clube dos Amigos da Saúde Mental, que são pessoas de alto gabarito, que traz também muita confiança para a gente hoje estar vivendo a vida que estão vivendo. Então, eu vou falar, como eu sei que essas pessoas possivelmente vão estar ligadas agora no Facebook, vão estar no Facebook, vão estar vendo, então vai aqui. Agradecimento especial a Sara Bessa, a Camila, Mila, Karina Movimento, tem a menina aqui, a Anunciação, a Flora, tem a Bárbara CPP,
Tem a Andressa também, que é uma grande pessoa no nosso meio também, que está no Clube dos Amigos com a gente também. Lúcio Costa também, que é uma grande pessoa, psicólogo de peso também no nosso meio da luta antimanicomial. Tem a Flora, tem a... Então, todo esse pessoal, em especial, é claro que eu não poderia deixar de falar desse grande amigo, que é o Dr. Ricardo Lins. Muitas vezes as pessoas dizem, mas por que você puxa tanto o saco do Dr. Ricardo Lins? Para mim, é um prazer. Diz o ditado que quem não puxa o saco, puxa carroça. Mas eu aprendi a ser amigo dele, não é puxação de saco, tenho o maior prazer de levar o nome de puxar saco do Dr. Ricardo Lins, porque é uma pessoa que eu aprendi a confiar, e ele confia em mim também. Nós sabemos o que a nossa fala, o que nós trata na nossa fala, nós sabemos o que fazemos. Então, puxar o saco dele, levar o nome de puxa-saco dele, para mim é uma honra. Então, foi um prazer, doutor Ricardo, eu fazer essa live com vocês, e eu quero parabenizar todos que estão aí com vocês e com a gente aqui, porque sem esse trabalho, a gente não tem condições de ir além. Mas com esse trabalho voltado para uma sociedade que muitas das vezes não é reconhecido como um ser humano, como um indivíduo, esse trabalho voltado para a gente, os outros companheiros vendo que a gente está fazendo esse trabalho, com certeza, eles vão ficar muito maravilhados e nas próximas lives, se for necessário, eu acredito que eles também já vão poder estar compondo a mesa também. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Valeu, obrigado pelo carinho de sempre e pelas falas, sempre mobilizando muita gente. Professora Roberta Uchoa, aí para nos colaborar aí com o que já vem construindo na Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, Roberta. Obrigado. Olá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de me solidarizar com as famílias das inúmeras vítimas dessa pandemia no Brasil e no mundo, né? Também gostaria de fazer uma saudação a todos os profissionais de saúde que estão na linha de saudar ao amigo psiquiatra, carinhosamente a gente chama de mental, né, Gustavo Couto, que junto há mais de 30 anos, né, estamos na labuta da luta antimanicomial aqui em Pernambuco, e em nome dele, né, saúdo a todos os profissionais da área de saúde mental. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos, né, a Melissa Azevedo e a Rossana Ramé, pela sugestão do meu nome em participar desse debate, e a João Mendes pela organização, apoio técnico para colocar esse debate no ar. Vamos então agora falar do nosso tema. Esperança equilibrista, a luta tem que continuar nas redes. Considero-me da segunda geração da luta antimanicomial. A primeira geração é aquela dos trabalhadores da saúde mental nos tempos do processo de redemocratização do país, do final da nefasta, assassina e corrupta ditadura civil-militar. Esta primeira geração foi a luta por mudanças na nossa área de atuação, mas ela não foi só. Ela foi no bojo no início à reforma psiquiátrica no Brasil. A minha geração, já no regime democrático, usufruiu das primeiras conquistas, sobretudo dos direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde, em 1990. Embora a Lei de Reforma Psiquiátrica tenha sido somente aprovada em 2001, desde o início dos anos 90, sob pressão dos movimentos sociais, o Ministério da Saúde publicou variaçamento de leitos em manicômios e a regulamentação dos primeiros dispositivos abertos, como os centros. No entanto, governos neoliberais como os de Collor e de Fernando Henrique Cardoso, né, eles pegaram carona na reforma psiquiátrica para implementar a reforma do Estado com cortes substanciais, né, de gastos na área de saúde mental. Né, esses cortes e esses governos, né, à época, nos colocaram diante de um grande dilema: fechar as estruturas sem desassistir usuários e familiares, pois não havia a oferta de financiamento à época para a abertura de novos dispositivos.
Vale lembrar que, nesta época, a Lei Orgânica da Assistência Social não tinha sido ainda aprovada, sancionada. O programa de volta para casa não estava no nosso horizonte. Mas esta foi ainda uma época de muito trabalho de base, de muita formação e militância em partidos políticos, sobretudo no PT, de muitas reuniões com usuários, familiares, gestores, profissionais de saúde, de engajamento nos movimentos sociais, com a articulação de pautas identitárias, como as de gênero, raça, juventude, dentre outras, com as pautas do trabalho e da classe trabalhadora de forma mais geral. Ou seja, foi um período de muita disputa política em ambiente democrático, mesmo que de ofensiva neoliberal. Enfim, os anos 90, neste país continental, com tantas desigualdades sociais e econômicas e com tantas diferentes hegemonias políticas, né, no governo federal, à época, neoliberal, com Fernando Henrique Cardoso, né, Collor, né, com sociais-democratas em alguns estados, como em Pernambuco, nas gestões de Miguel Arraes, e de esquerda em alguns municípios, como em Porto Alegre, Olívio Dutra, Tasso Genro, em Santos, com Thelma de Souza e Davi Capistrano, e em São Paulo, com Luiz Erundina. Enfim, o que se fez de reforma psiquiátrica no Brasil nos anos 90, né, se fez, né, em tempos, em radicalidades, em processos distintos, com importantes avanços em alguns lugares e em poucos avanços em outros. Está insistindo aqui em entrar um outro programa. Estou tentando fechar, desculpa. Bom, já nos anos 2000, né, sobre a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e sobre a gestão do pernambucano Humberto Costa, frente do Ministério da Saúde entre 2003 e 2005, pela primeira vez na história desse país, o governo federal começou, né, com recursos substanciais à Política Nacional de Saúde Mental. Né? Essa política substanciou os acordos possíveis dos inúmeros reformas psiquiátricas, os interesses do capital, da indústria farmacêutica, das entidades representativas da corporação médica, onde prioritariamente é o capital, mesmo no governo do PT. O Estado não é ocasionalmente capitalista, ele é, sim, necessariamente capitalista. Né? Ele existe no capitalismo. Esta contradição inerente ao Estado não invalida as fundamentais ações do governo Lula para dar sustentação a um processo nacional de reforma psiquiátrica, como o programa de volta para casa, uma maior cobertura do benefício de prestação continuada, o próprio programa Bolsa Família, a Política Nacional de Educação e Saúde, a criação dos programas de residência multiprofissionais, a Política Nacional sobre Drogas e a instituição das redes de atenção psicossocial, as RAPS, já no governo de Dilma. A lista é grande e não é à toa que todas essas iniciativas, programas, conquistas, estão sob os ataques dos canalhas que deram sustentação ao golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Tratar do momento de pandemia e do desgoverno de extrema-direita e neofascista que ocupa atualmente a presidência da República, gostaria de colocar a questão que considero a principal contradição do governo Lula e que nos afeta até hoje, e é exatamente o que, para mim, se conseguirmos superar, seria a nossa esperança equilibrista. Nas gestões do PT, mais uma vez, quero enfatizar de inúmeras conquistas. Infelizmente, foi uma época de quase pouca formação política, pouco engajamento em movimentos sociais classistas, até mesmo de sua desqualificação. E de muitas pautas identitárias de gênero, juventude, LGBT, raça, dentre outras, completamente desarticuladas do trabalho e da classe trabalhadora mais geral. Este foi um período de tentativa de negação da teoria social crítica, a única que nos permite conhecer o passado, compreender o presente e vir as primeiras gerações de militantes da reforma psiquiátrica brasileira e, inclusive, fundamentou a reforma psiquiátrica italiana. Causa-me espanto quando inicio a orientação de trabalho de conclusão de curso e ou de residência na área de saúde mental e me deparo com discentes ou residentes que nunca leram e até nem conhecem a instituição negada de Franco Basaglia.
Para mim, isso é um horror, né? Este livro, que é um clássico, está disponível na internet e é a leitura obrigatória para todo e qualquer militante, gestor e ou profissional da área de saúde mental comprometido com a reforma psiquiátrica. Basaglia pautou-se na teoria social crítica para propor o modelo italiano de reforma psiquiátrica. Pensou a pessoa concreta em um mundo concreto, repleto de contradições, que se fundamenta no que é a mais importante categoria marxista, que é o trabalho. Trabalho com função social, com relação com a coletividade, vivido na coletividade. Né? Os anos 2000 e 2010, infelizmente, foram os anos de expansão das teorias pós-modernas, das subjetividades deslocadas da realidade concreta, das práticas alternativas, dos processos de gestão, do distanciamento das comunidades dos movimentos sociais classistas. Por mais que tenham sido os anos dos debates acadêmicos e da planificação e implementação de importantes políticas sociais que incorporaram tantos conceitos e ideias que defendemos, como território, matriciamento e a própria RAPS. Mas que território é esse? Sem fundamentação teórica crítica, é difícil conhecer esse território, suas contradições. Por fim, em tempos de pandemia, de crise socioeconômica e do poder nas mãos de grupos que desprezam a vida, como manter a esperança equilibrista? Cada vez é maior a evidência da importância do Estado. Mesmo os SUAS e alguns serviços públicos gratuitos e de qualidade, como as universidades federais, que todos nós temos que defender. Como também é evidente a importância dos nossos históricos movimentos sociais. A exemplo do MST, do MTST, das pastorais da Igreja Católica, em parceria com inúmeros sindicatos e centrais sindicais, que estão de norte a sul do país, com inúmeras ações de cuidado em larga escala, no meio urbano, junto à população, tanto em distribuição de alimentos, como na assessoria social. Eles estão dando orientação sobre o auxílio emergencial, com disponibilização de dispositivos tecnológicos necessários para acessar esse direito. Eles estão fazendo educação popular em saúde, eles estão voluntariado, né, de pequenos grupos, inclusive os religiosos, e as contribuições privadas, que têm tanto destaque diário no Jornal Nacional, são importantes. Mas faltam a ele questões fundamentais, como escala, inserção, permanência nas comunidades, que mais necessitam das ações emergenciais e permanentes, e uma perspectiva de transformação social. Esses agentes voluntários, sobretudo o capital privado que vem contribuindo, né, com o enfrentamento, né, e eu acho que é isso que tem que pautar as nossas práticas. Por isso, sugiro, para quem não está em grupo de risco ou na linha de frente do combate ao coronavírus, que procurem conhecer as ações dessas entidades. São muitas. Mãos Solidárias, Assessoria Solidária, Agentes Populares de Saúde, Recife de Luta, Fábrica Fazendo Arte e muitas outras. E se questionar o que hoje, aqui e agora, no meu trabalho, possa articular, contribuir com esses movimentos. Certamente, muitos nas filas da distribuição de alimentos têm sofrimento mental e o uso problemático de drogas. Se você procurar, vai achar algum movimento social na sua cidade que está fazendo bem e fazendo política, militância, todo dia, o dia todo. E quando tudo isso passar, precisamos melhor articular as práticas profissionais, multiprofissionais, articular nossas práticas à realidade da vida dos nossos usuários. Conhecer suas famílias, onde vivem, movimentos sociais, lideranças políticas em seus territórios, nas suas comunidades. Colocar o sofrimento mental e o uso problemático de drogas na roda de debates nesses espaços. Inclusive, né, de classe nos sindicatos, no MST, no MTST. Muitas ações na atenção básica já foram feitas, mas a atenção básica de saúde, com toda a sua capilaridade,
nunca foi plenamente mobilizada pelas estruturas e profissionais que compõem o campo da saúde mental, nem da RAPS. Precisamos nos aproximar dela. Sei o quanto as exigências postas ao trabalho são imensas e as condições de trabalho são mínimas, mas como assistente social, aprendi nos idos dos anos 80 que possuímos uma relatividade no coletivo. Da mesma forma que começamos a construir alternativas às estruturas manicomiais durante a ditadura civil-militar, precisamos enfrentar esses tempos tão miseráveis, vergonhosos, de forma coletiva. Precisamos sair dos CAPs e fazer com que as redes de atenção psicossocial tenham vida para além dos horários de funcionamento dos serviços, que a assistência vá aos territórios, comunidades, e não sejam apenas visitadas pelos que ocupam os territórios adscritos. É exatamente o que o colega José Alves está colocando. Nossos serviços têm que ser, de fato, serviços abertos, para que as pessoas cheguem e que a gente vá para as comunidades. Precisamos descobrir, né, o que nos une, não valorizar o que nos distingue, nossas dificuldades. Nossa luta, que eu chamo a esperança equilibrista, então, não é por nos adaptar a formas políticas já existentes, reproduzir a mesmice, que tanto causa sofrimento mental, a exemplo das inúmeras formas de trabalho remoto que estão sendo impostas aos trabalhadores em tempos de pandemia e que pouco repercutem nas vidas da maioria de suas vítimas. Nossa luta, a esperança equilibrista, deve ser por transformar as formas de sociabilidade existentes. A esperança é política, ela é coletiva. Temos que aprender. A política é o mais importante instrumento do nosso agir do mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. Aí sempre trazendo a parte da importância da solidariedade e trazendo, junto com a Abrasme, a solidariedade com os familiares, as pessoas próximas, os queridos e os trabalhadores da saúde que estão nesse momento em frente. Muito obrigado, Roberta, trazendo a importância a importância da organização das pautas identitárias e tudo isso, construindo e trazendo todos os recursos nacionais para a construção do Estado brasileiro que leve para a pessoa a política a que é importante que a população tenha o acesso, né? A toda a política que a população tenha o acesso para a vivência plena. Muito obrigado, Roberta. A gente tem alguns comentários aqui. Simone Aparecida, ela traz assim, eu fico pensando na pessoa de rua, ela traz a importância da pessoa de rua, que estão todos misturados, animais, ruas, ou seja, traz a cidade como um todo, crianças e pessoas idosas, os deficientes, ela chama a atenção para a vida como ela é, né? Bom, temos também os agradecimentos a Graziela Lonardoni, sempre agradece a Abrasme. Obrigado, Graziela, por estar trazendo aí esse abraço para você. Então, nós temos aqui, a gente não tem pergunta, pessoal, tem mais, são falas direto, mas trazendo para um fechamento da fala aqui, que a gente tem, ainda nós temos 10 minutos, a gente vai trazer uma despedida de cada um, e a Abrasme sempre traz a discussão da importância de que não adianta falar da política pública sem falar da avaliação da atenção psicossocial que está colocada, né? Nós sabemos da importância dos indicadores, a taxa de cobertura, reduções de leitos, enfim, a rede substitutivas que vai apontar qual é a política que o Estado está adotando e está dando preferência. Nós temos tido muitos conflitos recentemente com essa questão, quando vem uma portaria pós a portaria 3088, que tenta desconstruir a RAPS, que foi duramente construída ao longo dos seus 40 anos de luta, 40 anos do movimento para a saúde mental, do movimento da saúde mental, desde a década de 70 até hoje, quando a gente vem e uma portaria tenta desconstruir, colocando uma forma mais
biomédica na portaria, né, que é outra portaria que vem depois, enganando a população, trazendo como se fosse a nova política, obviamente para desorganização. Nesse processo, nós temos a importância da força de tudo isso na construção da rede local de saúde, a relação dos serviços de saúde mental com os serviços de saúde, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa estar junto com a população, sim, cada vez mais a miúde, de diversas formas, seja com ligação telefônica, via online, seja a presença das pessoas, abrindo serviço, seja também dando suporte para os trabalhadores que estão na linha de frente. Nós estamos chegando na parte final do nosso webinário, que aqui, momento. Desculpe. Então, nós estamos chegando na parte final. Obrigado a todos. Né, Silvio? Obrigado pela atenção. Obrigado pelo esse espaço que a Abrasme está abrindo, extremamente importante. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, acho extremamente importante a gente se manter conectados com essa troca de ideias, de experiências, né? Manter a gente sempre ativo, pensando, refletindo sobre esse momento tão difícil, tão duro. E é isso, é o jeito que a gente nesse momento tem para se comunicar. E parabéns para a Abrasme. E é isso, sigamos. Obrigado. Aide Alves. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo presente que me foi dado. Na verdade, eu recebi um presente, um 18 de maio que a gente não teve com a nossa ideias na rua. A gente sempre fez isso, tivemos com as nossas ideias na rua, cobrando das autoridades o que tem que ser feito pela saúde mental. E como dessa vez não teve essa oportunidade de a gente estar fazendo isso, eu quero parabenizar a Abrasme por ter tido essa iniciativa de fazer essa live com a gente. E também queria lhe pedir licença, que eu queria mandar um abraço aqui fortíssimo para os nossos técnicos de enfermagem, que ontem foi o dia deles. Então, que eles recebam o meu abraço, o meu carinho, que são aquelas pessoas que, quando você está internado, eles têm aquela obrigação de estar cuidando de você, é eles que vão te medicar, é eles que vão ver como é que está a sua situação. Então, vai aqui o meu forte abraço para eles e dizer também que a nossa luta não para porque nós estamos em pandemia. Nós estamos aqui e estamos continuando lutando, inclusive também agradecer a assistência social, que ontem me mandaram 40 cestas básicas para mim dividir com os usuários do Serviço de Saúde Mental. Então, isso aí também é coisa muito importante, que dentro da Abrasme eu sei que tem pessoas também que fazem isso, então eu só tenho a agradecer nesse momento, e um forte abraço a todo mundo aí, os companheiros que fizeram a mesa junto com a gente, meu forte abraço. Oi, Roberta. Seu telefone estava com um pouco de dificuldade de transmissão, Roberta. Não sei se continua. Roberta? Aqui, pessoal, desculpa, está acontecendo um... Oi, Roberta. Apareceu. Tá mudo. Agora tá bom. Pessoal, Roberto está com certa dificuldade aí. Quero agradecer a participação de todos, a presença, a disponibilidade para estar aqui junto com a gente, fechando esse webinário da Abrasme. É o terceiro. A Abrasme... Roberta? Roberta, por favor. Você está me ouvindo?
Está me ouvindo agora? Bom, então isso. Agradecer a todos, né? Agradecer a sua coordenação, Ricardo, a participação de Silvio, José Alves, que contribui muito como usuário para as nossas reflexões, que eu acho que é muito importante, né? E dizer que, né, mesmo em tempos de pandemia, a gente tem condições de nos articular e tentar fazer algum trabalho, né, coletivo, né, que contribua com a diminuição do sofrimento psíquico mental das pessoas que hoje são vítimas, né, muito fortemente, a população de rua, né, a população das periferias, né. Eu queria aqui destacar um trabalho muito interessante que está sendo feito pelo MST aqui, que tem um engajamento de profissionais de diversas áreas, inclusive profissionais da área de saúde mental, que estão indo diretamente nas comunidades para tentar contribuir, né, com a educação, né, e com o cuidado, né, com as pessoas que hoje mais necessitam disso. Eu acho que a gente precisa, né, assim, é um tempo de medo, é um tempo de ansiedade, mas é um tempo necessário que a gente encontre forças, né, lá no fundo de nossas almas, para que a gente consiga fazer alguma contribuição hoje para quem mais precisa. Né? Muito obrigada e boa noite a todos. Vai. Aqui vai ser áudio, doutor Ricardo. Desculpa, obrigado a todo mundo que participou, todos os participantes aí, estava mudo, no mudo, eu não vi. E obrigado a Ana Pinta, a equipe da Abrasme, João, na coordenação de João, Chayane, e a toda a diretoria da Abrasme. Muito obrigado por propiciar esse momento. Até. Tchau. Tchau, boa noite.